A cura no processo de iluminação, né? Iluminação e cura são duas coisas assim que a gente fica, não sabe o que a gente quer. Eu quero a minha iluminação, né? A minha construção de espiritualidade, a minha evolução. Quanto mais a gente se desenvolve para o bem, mais a gente se ilumina. A gente vê os espíritos, os santos, quando aparecem, eles têm aquela aura, né, brilhante, né? Então, aquilo mostra que é um espírito evoluído. Então, a iluminação é o nosso objetivo, né? Para isso é que somos criados, para crescer, para evoluir, aprendendo, melhorando o modo de sentir, de se relacionar, de se doar. E aí, nesse caminho de encarnações, vamos construindo e acendendo e fazendo vibrar essa luz, essa espiritualidade, né? Mas a cura é um negócio que realmente a gente busca, principalmente porque somos ainda espíritos doentes, né? E a doença, o entrave, o percalço ainda é um movimento que a vida faz, que nos deixa, assim, às vezes, sem fé, né? Sem amor, sem vontade. A gente esquece, né? Às vezes a gente esquece. Será que o Pai se esqueceu de mim? Me deixou aqui com essa doença crônica, me deixou aqui com essa falta de um membro, me deixou aqui com a impossibilidade de ter mais dinheiro, porque eu gostaria de realizar mais coisas. Todas as faltas, né? Todas as necessidades que a gente tem causam em nós, às vezes, assim, um tumulto na nossa encarnação, né, Lina? Lina sabe mais disso aí do que eu. E acho que uma coisa que você falou nessa busca da cura, muitas vezes a gente confunde um pouco o que é o físico e o que é o espiritual. E quando estamos aqui na matéria, é muito difícil de a gente, como a gente não enxerga o outro lado, como a gente não sabe como é, não lembra, esquece ainda, não temos nem todos nós temos essa mediunidade ostensiva, e mesmo assim, mesmo que tivéssemos, quando chega uma enfermidade no corpo físico, a gente fica naquela busca da cura. E a Estelinha vai explicar um pouco para a gente sobre essa cura, não é, Estela? Essa busca que a gente tem, né? E nisso que eu estava buscando, né, as informações sobre cura dentro do estudo que a gente faz sempre, e eu li no Boa Nova, tem um item, o Boa Nova é o livro, inclusive, que a gente está estudando aos domingos, de Humberto de Campos. Ele fala no capítulo 13 sobre pecado e punição, que é o capítulo que ele descreve sobre o apedrejamento da mulher adúltera. Mas tem uma pergunta ali que me tocou bastante, porque a pergunta que fazem, né, que na verdade Tiago faz para Jesus, é muito daquilo que a gente busca, eu acho, quando a gente está questionando o porquê dessa cura chegar ou não. E eu vou ler aqui porque é bem, bem bonitinho a sequência, não queria colocar outras palavras no diálogo. Mas Tiago pergunta o seguinte: sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? E só aí nessa pergunta que ele coloca a visão, né, de punição, que a gente vai entender que um Deus de amor jamais puniria. Mas a resposta de Jesus para ele é muito doce. Ele responde assim: acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria, de seu amor, para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá que responder. Então, eu acho assim que nessa busca de cura, primeiro que a gente sempre tenta buscar fora uma resposta para aquilo que está acontecendo com a gente quer que tenha uma definição, e fica muitas vezes culpando
terceirizando o porquê disso. E aqui nessa resposta, Jesus diz que cabe a nossa participação. Então, Deus não está punindo ninguém, não é um castigo, mas é uma forma da gente participar da nossa própria evolução, que está ligado com essa iluminação que a Marisa falou, nessa busca. Mas para a gente poder falar de cura, a gente tem que falar, óbvio, né? A cura de uma doença, não necessariamente só física, mas uma doença emocional. A própria Organização Mundial de Saúde, eles definem que é um bem-estar completo, né? Físico, mental e social. Então, quando alguns médicos já estão além disso, porque não é só a parte física, a gente já sabe, tem a parte mental, tem a parte social, tem a parte ecológica também, porque se a gente está exposto a alguns ambientes também tóxicos, a gente vai ficar doente, né? A gente tem vários fatores que interferem na nossa doença, na nossa enfermidade. Então, a gente vê que a gente está com uma doença física, mas, na verdade, essa doença pode ser a cura, porque não é o posto de saúde, né? Não é que nós estamos doentes porque não temos saúde, mas é muito mais complexo. Então, essa cura, ela não pode ser só, a gente não pode estar só focada numa cura física, se tem outras coisas também que está contribuindo para aquilo. Ou seja, como é que está o nosso espírito, como está a nossa alma, né? Como alguém colocou aqui agora, a Caroline falou, que Emmanuel define que é a perfeita harmonia da alma, essa seria a saúde. Então, eu estava conversando um pouquinho com a Alina antes, quando a gente está, assim, aparentemente saudável, porque a gente está olhando o físico, a gente não imagina as doenças que estão lá dentro da alma, daquilo que a pessoa está passando, quais são as dificuldades, onde está a nossa cegueira, a nossa fragilidade, onde que a gente está doente. Não é só doente no físico, mas onde a gente está precisando dessa cura. E por isso que essa cura não pode ser só a resposta, ela pode ser o caminho para a gente poder ficar saudável, porque é passando por essas etapas que a gente vai valorizar outras coisas também. Muitas vezes é uma doença que a gente vai valorizar a saúde. Quantas vezes a gente não acorda com um resfriado, fala, puxa vida, fica na cama com febre e fala, nossa, mas realmente, né, eu estava tão bem ontem, como é ruim ficar doente na cama. Então, tem muita coisa a ser trabalhada numa enfermidade que a gente pode usar essa enfermidade para se melhorar, para buscar essa iluminação, esse crescimento. E é uma mudança mesmo de visão com relação àquela doença. Emmanuel define enfermidade como uma doença que é a correção provocada por nossos próprios desequilíbrios, agora no passado, atuando a fim de que não venhamos a cair em maiores padecimentos na esteira do tempo. E ele pede que a gente trate esse momento na enfermidade com respeito, com moderação, mas também com bom ânimo, que não é fácil quando a gente está passando. É muito difícil você falar para a gente, quando a gente está doente, ouvir, ou falar para alguém que está passando por aquele momento de uma enfermidade muito, muito séria, para ele ter isso, esse bom ânimo, e ele poder reagir dessa forma. É mais fácil quando a gente está saudável falar isso, mas a gente também conhece, eu tenho certeza que todos nós temos alguém que a gente lembra que passou por esse momento e passou bem, passou de uma forma forte, firme, muita ajuda chegou, quer dizer, tem muito testemunho de situações tão difíceis que a gente não passou sozinho, ninguém passa sozinho. Então, é possível que a gente consiga, no meio da parte mais desafiadora de uma doença, achar esse caminho para a cura, perceber que a gente tem aí uma lição para aprender, e se ela veio, se Deus permitiu que isso viesse, é porque Ele acredita que a gente tem a capacidade para passar e que a gente vai tirar um crescimento daquela situação. Eu acho que não tem muito como definir cura a não ser isso. Essa busca da cura, não, ela tem que ser integral. Né? Você? Fica esperando na linha. Mas eu acho, Estelinha, Elina, será que a gente não busca essa coisa de não entender e busca essa cura assim de uma forma como se a doença não fizesse parte da vida do ser humano, né? Uhum. Todo mundo sofre por alguma coisa, né? Todo mundo passa pendengas que não tem nem razão de ser, de nascença. Fulano nasceu com determinado problema no corpo físico, já nasceu assim, né? Já nasceu sem um membro, já nasceu, né, com um órgão
com um defeitozinho, né? Então, são coisas que hoje nós espíritas sabemos que determinadas condições físicas que nós temos também causas kármicas, né? De outras encarnações em que vivemos essa complexidade das consequências pelos nossos atos, e isso às vezes nos gera problemas de saúde, que hoje nós buscamos às vezes a cura, mas como se a cura fosse o oposto à felicidade que eu busco. Eu não sou feliz porque eu sou doente. Então, essa busca de uma felicidade que a gente já sabe que não existe, uma felicidade que muitos imaginam assim, com dinheiro, com beleza, com saúde, né? Com tudo que a vida puder lhe dar, e morando na Bahia, que é a sétima maravilha do mundo. Então, a gente forma no nosso universo infantil, né, um quadro assim, e sai em busca daquilo. E quando aquilo não se conclui, ou aqui ou ali, porque a gente não pode, a vida não se forma pelo que a gente quer que ela se forme. A vida vai dando pistas, né? Você nasce com 1000 propostas. Eu posso ser isso, eu posso estudar aquilo, eu posso não sei o quê, eu posso viajar para não sei o quê. Você forma um quadro de desejos, né? Mas que são só desejos, que para que aquilo se realize, realmente necessita que tudo ocorra de acordo com o que você está pensando. E olha que a gente só pensa o que não dá certo. Nós não estamos no estágio assim, de fazer aquele planejamento real, como no mundo espiritual eles fazem para a nossa encarnação. Inclusive, quando a gente está lá, a gente quer coisas que não vai realizar. A gente se acha no nível de evolução, de iluminação, que, de repente, a gente, porque saiu de uma encarnação, né, mais ou menos, aí a gente acha assim, não, na próxima pode me botar lá, eu vou, entendeu? E não vai dar conta daquilo, e aí eles vão ajeitando. Por isso que a gente precisa dessa assessoria dos nossos irmãos, por isso que os espíritos são distribuídos nas suas categorias, né? Cada momento evolutivo, você está no momento ou de um espírito bom, de um espírito puro, ou de um espírito... E aí a gente vai vendo assim que os espíritos, quanto mais evoluídos ficam, quanto mais iluminados estão, mais eles sofrem. Porque quando eles vêm para nos ajudar a evoluir, a gente crucifica ele, apedreja, né? Sai fazendo horrores. E se eles sofressem por causa disso, não voltava mais, ou fulminava a gente. Dava assim um soprinho, Deus não ia nem ver nessa hora. E fulminava aquela criatura teimosa, né? Mas para você ver que a iluminação é um lugar que o espírito ocupa, porque ele construiu aquele modo de ser. É uma construção. Então, enquanto a gente busca a felicidade, a gente devia buscar a iluminação, porque é um nome hoje muito usado, né? No Oriente também se usa assim, a iluminação interior, ou a construção da espiritualidade, a gente diz assim, né? Eu estou construindo o edifício da minha espiritualidade, ou seja, formando valores nobres que vão me dando uma certa sensação de leveza no caminhar, de aceitação, de olhar a vida com menos vontade de ter tudo ao mesmo tempo, de passar por um problema e viver integralmente aquele problema na certeza de que vou resolvê-lo na medida da possibilidade do todo. Que às vezes a gente tem um problema que se liga a muitas pessoas. E às vezes você não pode fazer tudo. Olha Jesus. Jesus podia, como ele podia, trazendo a boa nova, que a gente sabe que o nome é boa nova, ou seja, uma novidade muito boa, mas entregou a gente que olhou para aquilo e disse, o quê? Está doido esse homem? Não pode, não é assim, não vai dar certo isso. Aí os apóstolos que ele, né, conduzia, aqueles amorosos que confiavam nele, não preciso botar Jesus numa enrascada, diz Judas pensando, né? Porque ele, coitadinho, ele está pensando uma coisa, mas eu sou um homem de negócios e sei que isso não funciona. E como somos crianças ainda, né? Ele foi lá, deu uma rasteira no mestre, fez que traiu aquela coisa e traiu.
mas traiu com o propósito de construir uma coisa melhor. Ele não traiu porque ele não gostava do Cristo. Ele queria que Jesus desse um salto quântico nos negócios, naquele empoderamento do reino de Deus que seria implantado na Terra. Então, o reino que ele pensava era aqueles monumentos, aqueles castelos, aquela coisa grandiosa, material. Ele não conseguia... do pensamento ainda. Ele não conseguia mergulhar. O entendimento. Mas o entendimento dele, nós somos às vezes assim, a gente tem um entendimento e ao invés de compartilhar com o outro, olha, fulano, eu estou entendendo isso assim. O que é que você acha? É isso mesmo que você está pensando? Ou eu estou pensando de você uma incapacidade que eu acho que você tem? E aí o outro diz, não, você está certo, realmente eu iria por esse lugar aí. E muito obrigado. Ou então dizer, não, você está totalmente fora. Eu estou pensando, é assim, olha, não é uma coisa material, é uma coisa, sabe? Então, o que às vezes isso é do espírito ainda afobado, né? A pessoa quando é muito impetuosa. Mas, e quando ele fez aquilo, você vê, foi o único apóstolo que tirou a própria vida. Ele foi tão assim fundo na certeza de que era aquilo que ele estava fazendo certo, que quando ele viu que deu tudo errado, ele não tinha mais como evitar a crucificação. Ele preferiu sair da vida, tirar a própria vida. E Jesus, hora nenhuma, o condenou, tanto que foi logo ver, né, para recebê-lo no mundo espiritual. Os outros apóstolos também, que ficaram meio assim, por causa do mal entendido, tudo é um mal entendido. E o receio, né? O receio de ser preso, o medo, né? De ser preso. Então, são fraquezas que os homens têm, nós, né? Homens que eu digo assim, que formam a humanidade, que nós ainda temos. Medos, receios, frustrações, porque a nossa ideia de felicidade é uma coisa tão que a gente sabe que não vai alcançar daquele jeito. Nós sabemos disso. Mas, às vezes, as pessoas fazem 80, 90 anos em busca disso. Né? O que é péssimo. É bom você chegar assim, numa certa idade, e ver logo, meu Deus, né? Deixa eu aproveitar a minha vida como ela é. Né? Viver a vida como ela é. Márcio, né, que vai falar sobre isso. Uhum. A vida então, como ela é. Então, essa coisa da iluminação com a cura, eu achei tão gostoso isso, né? Porque o caminho da iluminação dá uma leveza na cura, que a cura passa a ser totalmente secundária. Então, você vê pessoas viverem com doenças gravíssimas, numa dignidade, numa leveza, porque tem alguma coisa maior dentro dela que vibra com tanta intensidade que se chama vida. Ela não deixa a doença matar o espírito. O corpo está se deteriorando, mas o espírito está cada vez mais vivo. Então, quando você olha, às vezes, uma pessoa com câncer violento, de pâncreas, de fígado, desses cânceres mais violentos, e você vê a vida que a pessoa está se nutrindo, enquanto a vida do corpo está se esvaindo. Aí a pessoa, quando desencarna, é aquela... Você sabe que ali é uma coisa maravilhosa, é um renascimento. É uma cura, ali é a cura. Então, a pessoa já não enxerga a cura. O corpo é para ser cuidado, o corpo é para ser mantido, o corpo é para, quando não puder comer acarajé mais, come com quinoa, né? Hoje em dia tem tantas coisas que substituem. Vai se adaptando. É adaptação, vai se adaptando. Vai se adaptando, né? É uma coisa ali, não pode isso, você bota aquilo lá para fingir que é. Hoje, a Juliana, não foi? Botou lá, menina, um frango fritinho, assim, com quiabo, já para formar um caldo ali. Ela botou, ainda estava no início do cozimento, mas eu já vi o bicho ali fervendo no prato, sabe? Adoro quiabo. Aí eu disse assim, não é uma comida saudável, é uma comida que não deve fazer mal nenhum, né? Os mineiros que eu digo, né? É bom para diabetes, não vai açúcar, nem sal, não precisa botar sal, nada, né? Bom demais, quiabo, tudo é bom. Então, a gente vai vendo ao longo da existência. E esse é o processo da iluminação alimentar. Da iluminação. E tem que se iluminar em todos os sentidos, porque a iluminação, quando você vê um espírito como Jesus,
é uma iluminação completa. Qualquer outro espírito assim mais evoluído, você vê que é uma coisa que envolve ele. Então, a coisa da matéria, ele transita, mas aquilo, nada ali afeta ele. Nem o mal que há em nós, porque ele sabe que é temporário. O espírito evoluído sabe. Aí ele olha você muito ruim assim, mas ele sabe que daqui a pouco vai estar bem. E aí vai passando adiante. Então, ao invés de pisar na sua cabeça, como nós fazemos uns com os outros, que nada. Ele dá um jeito de deixar ali uma... Olha, Zaqueu, né? Traz, Zaqueu, desce, Zaqueu, vamos, que eu vou pousar em sua casa, Zaqueu. Ele já via ali a árvore se formando, porque Zaqueu já fazia coisas boas na vida dele, que as pessoas ainda não sabiam. As pessoas marcaram nele o homem mesquinho, o cobrador de impostos, mas ele já estava se reformulando. Ele já estava mudando, mas nós somos muito ruins nos nossos julgamentos, né? Errou uma vez, meu filho, não acerta nunca mais. A gente marca o erro. Então, Jesus se aproximou dele para ele continuasse se tornando árvore, mesmo que as pessoas não vissem, mas ele ali fez questão de mostrar a todo mundo, para deixar isso marcado para nós. Mesmo uma pessoa que parece que não tem jeito, tem. É que a gente olha assim, né, ao nosso redor brasileiro, às vezes a gente custa acreditar nisso, mas tem jeito, né? Então, essa edificação como diz Emmanuel, edificação de consciência profunda no Evangelho de Jesus, em como Jesus ensinava. Ele estendia as mãos, mostrava, dava um exemplo e às vezes ensinava ali ao vivo e a cores em como ele tratava das pessoas e muitas vezes ajudando na própria cura física das pessoas, mas eu acho que mostrava ali um caminho de iluminação para a pessoa, porque como Emmanuel, como a Estela falou, que Emmanuel coloca que a saúde é a perfeita harmonia da alma, ele vai dizer também que as chagas que nós temos no corpo são reflexo das moléstias que nós temos na alma, que se manifestam no físico, mas que também a cura se encontra em nós mesmos, na nossa alma. Não adianta procurar fora, nós temos que encontrar esse médico interior. E eu acho que Jesus mostrava muito isso. Através da iluminação, a tua fé te curou. Então, é a nossa iluminação que vai nos trazer esse processo de entendimento, dessa leveza com a vida, porque acho que o tempo vai passando, a maturidade, tanto a maturidade nossa aqui, física, mas a maturidade espiritual, através das experiências que nós vamos passando, porque não tem outro jeito de nós realmente interiorizarmos um aprendizado de sentimento. Porque o sentimento, assim, Marisa pode falar, ama, Jesus pode falar, ama, mas se eu não passar pelo processo de encontrar uma pessoa, cuidar da pessoa, e realmente amar essa pessoa, como é que eu vou ter esse amor interiorizado dentro de mim? É muito difícil, eu tenho que olhar para mim, voltar para dentro de mim mesmo, olhar todos essas chagas que Emmanuel fala, olhar para elas, não mais com o meu preconceito, não mais com os meus medos, mas com aquele olhar amoroso de que você tem jeito, você tem cura, você tem um caminho a trilhar, que nem nesse processo você vai dar certo, a árvore vai crescer, né? Os frutos vão chegar. A Amá estava falando de algumas pessoas, eu também comentei, né, que a gente deve ter, se a gente lembrar bem, buscar na memória, a gente tem histórias que nós vivenciamos, ou que contaram para a gente, de pessoas que passaram por doenças ou por dificuldades, né, porque nasceu com alguma deficiência já, e que superam, ou que no decorrer da própria encarnação passam por algum acidente e se tornam paralíticos e voltam a andar, quer dizer, se superam, vão se tornar esportistas, escritores, quer dizer, essa vontade que o espírito desenvolve diante daquela dificuldade para fazer diferente, para fazer melhor. Então, é aquele processo da cura dele, aquela vontade de fazer a diferença. E eu estava ouvindo várias palestras do Dr. Décio Iandoli como médico, e ele fala dessa parte de cura, ele conta histórias de pessoas que vão no consultório dele, e que as pessoas buscam, assim, né? Busca a cura física,
e fala assim, olha, todos os exames deram negativos, né, ninguém acha nada. E aí está pedindo ali desesperadamente, porque sabe que se o médico não tiver essa visão do psicológico do paciente e tratar ele no todo, se perde aquela visão. Não é todo médico que consegue olhar para a gente como um ser espiritual, né? Que tem tudo, que tem a parte biológica, tem a parte emocional, tem a parte espiritual. Então, a importância que tem. Então, esses pacientes, mesmo a gente, quando chega num processo de doença muito grave, e tem essas viradas, o Décio, ele fala que, ele fala uma frase bem bacana, ele fala assim que ele já viu vários pacientes terminais morrerem curados. E ele já deu alta para vários pacientes que voltaram no consultório dele algum tempo depois, piores, né, o câncer voltou, ou aconteceu um outro problema mais grave. Então, essa definição da gente morrer curado é um processo que a gente tem que pensar um pouco nisso. O que a gente vai fazer naquele momento da dificuldade? Como que a gente vai morrer curado? Como a gente falou aqui no outro estudo, se espiritualizar enquanto estamos encarnados, fazer essa busca, contar, não só para a gente chegar do outro lado melhor, mas a gente se modificar aqui. E esse convite, que eu acredito também que uma doença faz com a gente, eu já fiquei de repouso 6 meses, e hoje eu olho e falo, nossa, como é que a gente passa por esse momento de estar, né, em repouso absoluto numa cama, e os últimos 3 foi com um bebê, eu tinha um bebê e tinha que ficar de repouso. Então, assim, na época foi muito difícil, processar disso muitas vezes, dessas dificuldades, ela vem, né, muito tempo depois, que você olha para trás, por isso a importância da gente avaliar, da gente questionar, da gente procurar essa elevação, para a gente poder ter paz com aquilo que a gente vivenciou. E aquilo passou, mas poderia não ter passado, poderia ter sido uma outra enfermidade que estaria me levando até hoje numa situação de cura mais longa. Eu estou curando outras coisas. Então, o que a gente faz naquele momento que a gente está enfermo também conta. Eu soube da história de uma mulher que ela estava no hospital com câncer. E ela estava passando por todo o tratamento de quimioterapia, mas ela ainda não aparentava no físico dela todo o tratamento. Mas o que ela fazia? Nos intervalos, ela visitava as outras pessoas nos quartos e conversava, e falava, e dava incentivo. E aí uma pessoa falou para ela assim, para você é muito fácil vir aqui no hospital e vir falar para a gente de superação, que a gente tem que reagir, que a gente tem que acreditar. Eu quero ver você aqui no hospital, no meu lugar, o que você faria. E ela não disse para a pessoa que ela estava passando pelo mesmo momento que aquela pessoa estava passando. Então, você vê a diferença, acho que esse despertar, de quando você está passando por aquilo, o que você faz com aquilo? Quer dizer, você consegue olhar para o lado e ver se alguém mais está passando para você conseguir ajudar. É muito difícil, realmente requer uma vontade e uma evolução para a gente entender isso, que faz parte de tudo aquilo, como a Marisa falou, mas eu quero ser feliz, eu não quero sentir nada disso. Mas a gente fica atrás de alegrias, né? A alegria passa, a felicidade é uma coisa muito mais duradoura. Então, essa visão daquilo que a gente quer para a gente também é um outro convite desse conhecer a si mesmo. O que eu estou buscando? O que eu estou querendo? E esse momento que eu estou vivendo, que me deixa infeliz, mas o que eu posso voltar a fazer? Como que eu vou ajudar nessa minha recuperação espiritual? Pode ser realmente que o físico não vai ter como a gente mudar, mas o que eu vou fazer com o meu espírito? O que eu vou levar mesmo comigo? Como é que eu vou morrer saudável, curado? Menina, por isso que Jesus dizia, né, ama e serve. Porque a doença que a gente busca essa cura, né, e quer porque quer ficar bem, ficar saudável, isso tudo depende, por isso que eu adorei essa cura no processo, porque a cura está no processo do crescimento iluminativo, do crescimento espiritual. Porque o corpo, ele vai findar. Você pode ter passado uma existência toda bem saudável, mas chega uma hora que você, né, que os órgãos já não funcionam direito, e a pessoa vai como um passarinho, como se diz, que passarinho na minha terra só vai de badog, dá um tiro. Eu acho que é o próprio pai que dá um tiro assim nesses velhinhos incansáveis de viver, que a gente diz, né? Parece que está mesmo minando essa existência, e chega uma hora que a luz apaga.
né? Mas não tem doenças, não tem maiores problemas. Então, isso é o corpo físico. Por mais que ele esteja bem, né, livre de algumas doenças, ele é perecível. Você não vê ninguém girar ali para um ano de novo, para renascer no mesmo corpo. Não existe. O corpo sempre ele vai findar. Mas o espírito é que é o principal. O espírito é que é a árvore. O espírito é que tem a seiva. Então, essa seiva é que tem que estar saudável, né? Se for uma seiva contaminada, vai começar a nascer galhos fracos, né? Então, isso somos nós. Nós, quando estamos meio enfraquecidos, a gente precisa fazer o quê? Se for seguir o que Jesus falou, ama e serve. Ele já manda amar. Amar porque a nossa doença principal não é aquela que o corpo está apresentando. Aquela é só um produto das existências que a gente não sabe nem como adquiriu, né? Às vezes a minha família toda é saudável e meu coração não é bom. Puxou quem? Você diz, puxei o pai. O pai foi que botou esse freio aí para me lembrar de alguma coisa que eu fiz, né? Então, o que a gente tem que cuidar são dos nossos sentimentos. Essa é que é a grande chaga em nós. Onde deveria ter um sentimento nobre, está ali a frustração, porque eu não tenho aquela casa, eu não fiz aquela viagem que eu desejava. Então, eu coloco o sentimento de frustração no lugar de um sentimento que poderia estar me dando vida. Vida espiritual, vida iluminativa e força orgânica, né? Porque aí daria também força orgânica, porque o corpo só vai trazendo as respostas daquilo que eu não consigo construir nesse edifício que eu estou querendo montar, né? Que precisamos todos fazer. Então, a frustração, a falta de fé, o desespero, as tristezas muito profundas, que aí geram remédios, vícios e outras coisas que vamos trazendo para dentro de nós, vai danificando o corpo, mas a mente, o coração, a resistência do espírito também está fraquejando. Então, essa é a grande cura. Essa é a cura que vai nos trazer felicidade, mesmo que, como Jesus, vá para a cruz ser crucificado. Aquilo ali não tem dor, não tem nada. É um processo vivido por um espírito nobre, num momento em que tinha que concluir um trabalho. Tanto faz ele sair galopando um cavalo branco maravilhoso, como sair a pedradas, sair a tiros. Não importa para o espírito iluminado, porque ele já curou as doenças dele. Ali é um momento que já no outro ele já é ele mesmo, feliz, firme e pronto para agir, né? Então, essa cura que a gente busca do corpo físico, ela vai dar certo algum dia. Mas para ela realmente dar certo, a gente tem que curar primeiro essas mazelas e substituindo, né, essa busca infindável do material por uma busca de realmente momentos em que sejam mais iluminados, que sejam mais produtivos espiritualmente. Então, às vezes, a gente deixa para vir para o centro quando a corda está no pescoço. A gente deixa de fazer um evangelho no lar porque acha que não precisa não. Isso aí vai dar certo isso? A gente nem crê. Né? E Deus, imagine você, o pai de lá, dizendo, menino, se é nós, dava logo uma surra, né? Dava logo uma rasteira. Mas como Deus é Deus, não é, somos nós puxamos a ele, mas estamos assim, resistentes. Então, tem coisas na vida que a gente pode trocar. A gente pode, dentro da nossa casa, dentro do relacionamento com as pessoas, a gente pode começar a movimentar. Não posso ainda chegar perto e dizer, fulano, eu lhe desculpo, mas eu posso fazer isso mentalmente. Eu posso, à noite, fazer uma oração por aquela pessoa, mas uma oração sincera, por ele e por mim, porque eu tenho vergonha de dizer a ele que posso, né, que já não quero sentir aquilo que sentia. Então, são movimentos que a vida nos dá chance, às vezes, quando nos unimos a qualquer escola religiosa, não é o espiritismo, qualquer lugar que fale de alguma coisa que não seja só o material, você pode ver que a cartilha é a mesma para essa iluminação,
para essa construção de paz interior, né? Que a doença do seu corpo físico, a fraqueza dos seus órgãos, são só um detalhe kármico, né? Que a gente sabe que a gente vai morrer de alguma coisa. Mas você saber que dentro de você, você espiritualmente, você, esse ser inquebrantável, você é mais forte do que qualquer outra coisa, né? Você está falando aí, mas me lembrou da aula do Cosme Massi, quando ele fala que o espírito imperfeito, quando alguém pisa no pé dele, ele dói e sofre, né? E o espírito sofre. Quando o espírito já é um espírito bom, aquilo, na hora que alguém pisa no pé dele, só dói, ele não sofre mais com aquilo. E o espírito puro nem dói nem sofre, né? Então, quando Jesus viveu aquele momento, eu acho que era um momento educacional pela exemplificação da vida, porque não tem outro jeito de a gente aprender. Ele era, didaticamente perfeito, ele ensinava as coisas, ele ensina as coisas para a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, enquanto a gente está fazendo, ele vai exemplificando para a gente como a vida é, através das pessoas que estão ao nosso lado até hoje. Todos nós temos alguém que nos inspira, alguém que nos levanta no momento que nós precisamos, e isso me lembrou muito, a candeia viva, a história da candeia viva, que Emmanuel coloca aqui, que essa candeia viva é o quê? É a nossa própria vida, é o nosso dia a dia, é como a gente vive em cada momento, qual é a escolha que a gente está fazendo, que nós estamos fazendo em cada momento da nossa vida. E é isso que acho que é o processo de iluminação, porque às vezes, como a Adriana colocou aqui, a doença física é o remédio que ajuda para a cura do espírito enfermo. É isso que vai ajudar a filtrar tudo isso. Então, acho que, às vezes, quando a gente está passando pelo momento, é muito difícil de entender, às vezes, muito difícil de compreender o porquê ou a necessidade de estarmos passando por aquela experiência. Eu acho que a compreensão vem depois. A gente passa pelo laboratório a gente tem uma teoria, a gente passa por um laboratório da vida, e aí vem uma compreensão, de repente você tem aquele momento, de iluminação mesmo, acende a lampadinha, né, nos cartoons, acende a lampadinha. E eu vejo por mim mesma, às vezes eu falo às vezes eu não estou me sentindo bem, e o que a gente faz no centro? A gente ora, a gente toma uma água fluidificada, né, toma um passe, toma água fluidificada, e eu mesma não colocava água fluidificada para mim, quando eu não me sentia bem. Então, veja só, o que eu estou colocando em prática? Eu só estou colocando em prática lá no centro e não estou colocando em prática na minha vida, no meu dia a dia. Então, hoje eu já, em qualquer momento que... Eu lembro da água da paz do Chico, né? Toma um golinho de água e deixa aí, nem engole, para não falar bobagem. Então, mas são coisas que a gente aprende, como diz aqui Ronaldo, espiritismo maravilhoso. Quantas coisas nos ensina, que quando a mãe recebe uma criança saudável ou não, damos a esse espírito a imensa oportunidade de se refazer. A frase, se vier com saúde, é o que importa, ficou arcaica. Realmente, o nosso entendimento hoje, venha como vier, mas venha. Você vai ser bem recebido, você vai ser amado, né? A gente vai dar um jeito aqui, mas vai dar certo. Acho que isso é... E para quem é vó de primeira viagem, esperando os gêmeos chegarem, aí... Venha do jeito que é mesmo, mas venha. É assim. Vocês falam, né, que realmente é comprovado que quem passa por essas dificuldades físicas, como nós passamos, e passamos com mais fé, a recuperação, né? Tem vários casos já catalogados de que a pessoa que ora, a pessoa que busca uma parte mais espiritual durante o momento desse desafiador da saúde, ela tem uma recuperação melhor. Então, o que isso traz? Então, que a gente realmente consegue trazer a prece, como a Lina falou, água fluidificada, de buscar isso. Eu não vou lembrar o livro, mas tem um livro que eles levam uma pessoa até a praia,
para poder usar toda aquela energia do mar, né? Para aquele... o céu. Ah, você lembra, então. E aí, o que me chamou a atenção naquilo é assim, e eles falam por que eles conseguem fazer esse tratamento, porque a pessoa buscou com a oração e abriu espaço para que os amigos, né, benfeitores, pudessem fazer esse tratamento. Então, a importância que a gente tem de manter realmente a oração, por mais difícil que seja, mas tentar buscar a nossa concentrar nessa busca mesmo mais espiritualizada, de se conectar, de entender para que essa dor me buscou, não o porquê, mas para que isso tudo está acontecendo, onde é que eu tenho que ajustar, o que é que eu vou aprender com isso aqui, como que eu vou lidar com isso. A importância que a gente faz com esse movimento de abrir espaço para que os espíritos benfeitores possam, então, vir e nos ajudar. E tem um texto do Emmanuel que fala sobre, o nome do capítulo é Ante, o Divino Médico. Então, assim, né, falando um pouco dessa questão de Jesus, todos esses milagres que ele fazia, aquelas curas e tudo que a gente escuta sobre a passagem de Jesus aqui. E ele fala que, como a Marisa falou no início, que todos passamos por momentos de dor, isso é inerente da nossa encarnação aqui, é o que o planeta nos traz, como a gente está aqui porque o planeta aqui de regeneração, a gente está aqui por um propósito, então a gente vai passar por isso enquanto a gente estiver ainda nesse plano. Tem outros mundos que a gente não vai precisar mais passar por essas doenças físicas, então essa é a intenção, que a gente consiga se evoluir a um ponto que a gente não precise mais aprender por essa forma de aprendizado. Mas eles falam, então, assim, ele fala nesse texto, que somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento. Olha só que individualização de cada um de nós. Esses gabinetes são instalados nas esferas superiores, das quais instrutores e benfeitores, o que é fantástico, porque são instrutores e benfeitores, são duas, ele divide, e eu acho que aqui cabe, né, muitas outras reflexões, o porquê que ele dividiu entre instrutores e benfeitores da vida maior, que nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo. Aí que é a parte importante, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, vem aquela frase assim, né, de Hipócrates, que falava que para a gente poder ficar são, a gente está disposto a abrir mão daquilo que nos faz doente. Eu acho que é uma pergunta muito importante para a gente se fazer. Será que para eu me curar, eu estou disposto a abrir mão daquilo que está me fazendo doente? Que é essa caminhada, tudo isso meio atrapalhado que a gente faz, né? O nosso egoísmo, a nossa ciúmes, nossa inveja, as nossas imperfeições, que à medida que a gente vai aprendendo melhor, a gente vai tomando decisões melhores. É isso, eu acho que a gente está caminhando um passinho de formiguinha, mas a gente está movendo. Isso me dá assim, uma certeza, sabendo que eu tenho uma ficha, que eu tenho instrutores, benfeitores, que estão me acompanhando na minha ação e na minha reação, me dá essa certeza de que eu não estou sozinha passando por aquilo que eu estou passando. Isso é muito confortante saber que a gente não passa sozinho. Eu estava vendo aí essa observação que o Gustavo colocou, que precisamos entender também que as doenças não são sempre da alma. Não, elas não são, elas são consequências do que a alma encarnada, quando era um espírito em outra vida, fez. A gente não tem doença nenhuma gratuita. Não é nada porque resolvi comer um feijão ontem, ou comer uma comida assim ou assada, né? Toda aquele problema que nossa matéria se constitui é um problema espiritual, porque foi uma fraqueza do espírito que provocou aquela consequência. Os espíritos, né? Eu gosto muito quando Lina falou do espírito imperfeito e tudo, quando Kardec, no livro dos Espíritos, divide, né, em 3 ordens, né? A terceira ordem dos imperfeitos, a segunda dos bons e a primeira dos puros. É meio assim, taxativo. A gente tem que ver nas entrelinhas onde está, né? Então, o imperfeito seria aquele que recebe a pisada no pé e o outro pede desculpa, mas sai dali xingando, sofrendo, né? Reclamando. Às vezes a dor até já passou, mas a gente fica com aquilo, né? Mas o cara
pisou no meu pé, mas, sabe, a gente remói, às vezes, alguma coisa que deveria ser apenas um alerta, né? Olha, onde você bota seu pé, alguma coisa assim. Os espíritos bons já são aqueles que recebem a pisada, né? Ainda diz, puxa, eu aqui botei, não, oh, não, desculpe, me desculpe também. A pessoa sai sem sofrimento. Às vezes o dedo até está latejando um pouquinho, mas aquilo não causa nele a angústia, o sofrimento, a queixa, a raiva. Quer dizer, aí, ó, já evitou doenças. Então, o espírito, quando ele se torna um bom espírito, ele começa a evitar doenças porque ele começa a ter um autocontrole das emoções dele. Então, quando a pessoa não tem controle, qualquer coisa que o outro diga lhe fere, qualquer coisa você se ofende, qualquer coisa você que já quer bater, já quer suspender, já quer... Entendeu? Então, esses impulsos mal educados, que a gente chama, né? Falta de educação espiritual. Por isso, Gustavo, eu acho que o espírito tem culpa, sim. Porque o espírito é que ocupa o corpo. O corpo sozinho, ele não provoca nada para ele. Tudo que vier para ele foi provocado pelo dono daquele corpo, né? Seja ele em que encarnação seja. Então, ele provocou. E quando ele é um espírito puro, ele nem sente a dor, nem sente a raiva, nem sente nada, porque ele sabe que o outro cometeu um deslize de pisar nele, de empurrá-lo. Ou por raiva dele, pode até ter sido por raiva. Puxa, dá para ele, esse irmão está com raiva de mim. O que será? O que é que eu posso fazer para melhorar essa caminhada dele? É assim que o espírito puro pensa, né? Mas como a gente não são ordens rígidas, né? Terceira, segunda e primeira, tem toda a flexibilidade entre uma e outra. Por isso que, às vezes, acontece alguma coisa com a gente e a gente desculpa o outro. E, às vezes, não. Às vezes, foi uma coisa muito menor e você se ofende porque não foi com a cara da pessoa. Sei lá, alguma coisa ali chocou. Então, nós somos ainda assim, né? Somos ainda, vamos dizer assim, destrambelhados emocionalmente. Não existe ainda um equilíbrio firme, a encarnação toda, você dizer, não, como Jesus, né? Jesus ficava zangado? Ele, Ave Maria, se a zanga dele fosse zanga mesmo como a nossa, ele fulminava a gente. Mas como ele já era um espírito puro, um espírito muito nobre, todas as vezes que ele estava triste, que ele chorava até, né, que Eurípides Barçanufo conta que viu Jesus chorando, era por ainda nós não termos alcançado, não era choro de, meu Deus, eu não consegui, eu sou mesmo, não vale nada, pai, como é que o pai vai me olhar agora, que cara eu tenho para chegar lá, não. Era assim, aquela tristeza que às vezes dá de você ver que o outro não está conseguindo. Então, não é uma coisa que vai lhe machucar e vai lhe levar à insatisfação ou à frustração. É só a emoção de querer ver logo a gente produzindo. Isso aqui é belíssimo, né? E a gente fala de Jesus como representante de toda uma irmandade nobre que está por nós, que está 24/7 de olho nos nossos movimentos, nos nossos pensamentos. Quando a gente faz uma coisa melhorzinha, Ave Maria, festa no céu. Né? Quando a gente voltar, vai estar lá a listinha das coisas que a gente fez, assim. Pequenininha, mas com vergonha, assim, foi mesmo. Olha, o que fez de ruim, eles guardam para só dar, assim, aos pouquinhos. Durante as encarnações, vai dando ali as consequências, né? A gente nem sabe de tudo. Por isso erramos mais. Mas é isso, eu adorei essa lição, porque é uma necessidade tão grande que a gente tem de ser lembrado que isso está se fazendo, essa construção está se dando em nós, mesmo às vezes a gente não tendo a consciência total, né, desse processo. Mas a gente sabe disso. Eu acho que todos nós já agradecemos muito as coisas boas quando nos acontecem. Gostamos muito de ver o outro também prosperando, melhorando. A gente também fica satisfeito de ver os nossos irmãos caminhando e melhorando. E vontade de consolar quando estamos caindo ou quando o outro cai. Então, eu acho que esse movimento que a gente tem um para o outro é que deixa a gente, talvez, assim, né, dos bons para puros, não é não, Lina? Com certeza. Né? Coloca a gente lá para cima. Todos nós, né?
Com certeza. Só para chegando no final do tempo aqui, eu queria deixar uma mensagem que Emmanuel coloca, que nesse tempo atual que nós estamos vivendo hoje na Terra, que a iluminação do homem há de nascer do sentimento. Né? Estamos ainda nessa fase de trazer o nosso melhor sentimento à tona. E ele diz que o sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde para cuidar dos legítimos valores do coração. Então, nós tivemos bastante tempo para desenvolver a nossa razão e chegou o momento agora de trazermos o sentimento para a balança, né? O sentimento ficou um pouquinho para trás, então trazer isso de volta para a balança e cuidar dos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, no esforço próprio, é que a gente vai conseguir a reforma de cada um de nós. Não adianta a gente esperar do outro, como eu falei aqui antes, o sentimento não tem como eu aprender o sentimento por palavras, por ler no livro, por escutar palestras. Eu tenho que desenvolver esse sentimento dentro de mim, por mim e pelos outros. E essa transformação vai ser pessoal, intransferível, é um esforço próprio, mas que eu acho que está ficando com a ajuda não só da doutrina, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda da nossa maturidade, vai ficar cada vez mais produtivo. Essas mudanças, a gente vai conseguir ver o resultado cada vez mais rápido, porque isso é o que vai facilitar esse nosso processo de regeneração. Então, eu acredito muito que os espíritos estão nos trazendo, estão nos deixando ver resultados cada vez mais rápido dos nossos sentimentos, mesmo que não sejam muitos, não sejam todos os dias, não sejam todos os momentos, mas, como diz o Emmanuel, cada boa ação que a gente faz vai ser nosso advogado em qualquer parte do universo. E eu acho que isso está sendo cada vez mais visível. Não vamos esperar que os problemas fiquem mais simples, não. Cada vez que a gente evolui, os problemas ficam mais complexos, mas com o entendimento de que com essa iluminação, com esse esforço, as coisas, a gente vai conseguir resolver tudo com mais serenidade, com mais tranquilidade e com mais reconhecimento do amparo que a gente tem 100% do tempo. Isso mesmo. Muito lindo. Não mais nada a acrescentar. Linda mensagem, Lina. Mas porque por mais que a gente pense que é duro, que é difícil, que não, né, não tem jeito. E saber assim que nós já fomos piores, hoje estamos no nosso melhor momento. Exato, nós já fomos muito mais da pá virada que nós somos hoje. E ainda dá pá virada, graças a Deus, mas vamos um dia chegar lá, né? Bem direitinho. Mas eu acho que conforta também é que muitas vezes, quando aquela cura esperada não vem e a gente está naquele sofrimento, a gente tem que lembrar um pouco, porque eu acho que conforta saber quando Jesus fala que eu os aliviarei, ou seja, né, ele pode muitas vezes não dar o sim que a gente gostaria, que a gente pensa que seria a nossa cura, mas o alívio sempre chega através de um amigo, através de um medicamento, através de mensagens. A gente tem que estar sempre prestando atenção nessas mensagens que chegam, nessa ajuda que chega para a gente poder ter esse sentimento de gratidão num momento tão delicado que é nessa caminhada nossa, na busca da cura, mas sem entender bem que a doença é o caminho da cura, muitas vezes, como pode não ser. Outras pessoas têm as pessoas têm caminhos diferentes, mas a dor, ela vai visitar a gente, faz parte da gente estar aqui encarnado no planeta. O sofrimento é que a gente tem que trabalhar um pouquinho, mas que a gente possa, então, quando chegar essa dor, que a gente possa lembrar do Evangelho, como a Marisa falou, dessa imagem de Jesus, que representa, né, toda essa pureza, essa iluminação completa, para a gente poder ter vontade, firmeza e coragem para caminhar cada vez mais seguros. E essa mesclagem no planeta, como a gente vê, né?
pessoas em vários setores da vida, pessoas em determinadas graus de crescimento, outros não. A gente vê que existe é como nós, família, né? Nós todos estamos juntos e misturados, não existe, não, ó, esse planeta já está seleto aqui para receber. Só os grupos, nos missionários, têm esses lugares onde eles se encontram para planejar novos trabalhos. Mas os novos trabalhos 24/7 dentro, vamos dizer, do inferno para eles, né? Então, Jesus está aqui no nosso planeta, é infernal para ele. Nem imagina o Espírito com 4,5 bilhões de anos à frente de nós. O Espírito crístico, e ter esse olhar bondoso que a gente está aprendendo a ter uns pelos outros, pelo menos por aqueles que a gente gosta. A gente ter esse olhar mais compassivo, né? Então, é um treinamento ficarmos todos juntos. Porque aí a gente vai admirando a Madre Teresa, o Chico Xavier, a gente vai vendo personalidades, né? O Papa Francisco, que foi fazer a cirurgia dele, nem avisou, porque normalmente eles avisam, pedem oração e tudo. E ele foi caladinho, porque já estamos num momento de sofrimento tão grande, né? Então, a gente vai vendo assim, as personalidades mais desprendidas, e isso vai nos ensinando. Já pensou se a gente estivesse todos juntos, só nós, os da pá virada num lugar? Não ia dar, ia ser mais difícil. Por isso que a gente melhora em alguns aspectos, outros ainda não. Precisamos ter paciência conosco, precisamos ter paciência com o outro. Quando a gente vê que o outro não está conseguindo, vai conseguir um dia, né? As escolhas ainda não são as melhores. Agora não são, mas chegará um momento em que a pessoa fará melhores escolhas, né? Então, a gente vai vendo assim que se alguém está pior ou melhor, é justamente para podermos nos influenciar, né? Por isso a beleza da convivência, né? Ninguém deve fugir de ninguém deve achar que ninguém é capaz de alguma coisa, porque todos somos. Mesmo aqueles que a gente está vendo, às vezes, praticando alguma coisa, crimes, e sabe, coisas assim que a gente vê que a pessoa ainda está no início do seu, né, da sua caminhada, mas